Num instante, ele caiu e quase pegaram-no. Sentiu mesmo, como uma cócega levíssima, os dedos de alguém lhe roçarem pelo pescoço. Deu um heróico puxão ao corpo à custa das mãos espalmadas no chão, sobre as quais os braços dobrados bruscamente arremessavam o corpo lá adiante, como uma flecha. Em pé de novo, parecia correr mais velozmente, parecia mais leve, numa raiva titanesca contra os perseguidores. Numa audácia, no estrondoso desconhecimento de si mesmo. Lacrimejava, batido pelos golpes de ar frio que lhe jornavam pela cara e lhe repuxavam maciamente os cabelos, numa carícia áspera. Ia zonzo, inconsciente, rompendo com um zum-zum, teimoso que parecia contrariado, no tétrico gesto de luta. Mal dobrou a esquina da rua e tomou pela margem do rio, um surto de esperança aclarou-lhe o ânimo. É que vira duas lavadeiras esfregando roupa, um pouco mais embaixo, à beira do rio, e nele brotou uma confiança instintiva que as crianças, nas mais trágicas ocasiões, têm pelas mulheres. Olhando para ele com o rosto virado, assoladas pelos gritos que vinham de perto, elas levantaram de brusco o corpo pesadão, de gorduras frementes, e também se puseram logo a gritar, com a brancura úmida do pano um tanto frouxa entre os braços apartados. Pega, pega, olha lá, pega ele. Não tardou muito que ele fosse pegado. Trôpego, impossibilitado já de correr, ia lançar-se ao rio num desvario sorridente de redenção, quando sentiu-se preso pela blusa. Quis ainda escorregar das mãos detentoras, como de outra vez, mas foi inútil. Uma multidão numerosa, compacta, ansiada, estava em redor dele. Muita gente ainda vinha lá atrás, gente que aparecera em todos os portões, mas que não pudera acompanhar logo o cortejo por estar em trajos de casa. Gente que escutara o barulho à distância e que viera, farejando com todos os sentidos à procura da convulsionada fonte dele. Suavam todos, vermelhos, descabelados, rosto contraído, respiração estrepitosa, empurrando-se uns aos outros, todos querendo ver, todos querendo dar uma palavra, todos querendo dar regras. Leva já ao Costinha. Mas como foi, enfim? Não, leva ali ao Duducha, que é subdelegado, a mesma coisa. Mas ele mesmo, né? Foi o Bentinho, não foi? O filho da dona Inês, aquele ruivozinho? Escuta, ele tá com a faca ainda? Não, já tiraram dele. Tá lá com o Cazuza. É preciso procurar o Cazuza. Mas afinal, o crime foi de flagrante? O Cazuza. Não sei. Foi flagrante. O Joca disse, mas enfim, é uma criança, eu não sei como vai ser. O código. Vamos levá-lo. Leva-o no colo, ele deve estar muito cansado, ele pode nem andar. O cortejo lá se foi, em direção à Praça 15, procurando o Costinha, a fim de entregar-lhe o criminoso. Procurou-se o delegado daqui, procurou-se dali, dacolá, até que um dos sujeitos que iam à frente, como escolta, a farejá-lo, veio correndo com o anúncio. Olha, o Juquinha Pires disse que o Costinha está no bilhar. O Juquinha Pires também quis fazer seu bonito, e quando chegou, sabendo a notícia dada, não desanimou, pôs-se a detalhá-la. O Costinha está no bilhar com o Janjão, jogando uma de 100. O Janjão deu 30 de entrada ao Costinha, e apesar disso, estava ganhando. Quando eu cheguei e dei a notícia, vocês não calculam.
Ninguém prestava atenção ao que ele dizia. Todos queriam se chegar ao menino para perguntar de novo, incessantemente, implacavelmente, se ele estava cansado, se ele queria ser carregado, se tinha sede. E depois, um pouco mais cuidadosamente, mais arrediadamente, misteriosamente, insinuavam a que contasse como cometer o crime e por quê. Por quê, afinal? Foi rompendo a turba o Conchinha, nervoso, frenético, dando com os braços doidamente para todos os lados, enquanto pedia licença, licença. Quando chegou ao pequeno assassino, as cataclismadas feições dele alargaram-se numa idiotíssima máscara de pasmo. Mas, que é que você fez? Não pode, seu Costinha. O interrogatório não pode ser feito assim na rua, sem mais nem menos. Uma voz quente, profunda, republicana, declarou esse magno. Não pode. Era a voz do Chico Bitoca, do partido do Dr. Aristides Santiago. Outras vozes foram também araucando os protestos da lei. Não pode não. Onde estão então as exigências da lei? Bem expresso o artigo do Código que diz: Bem, vamos à delegacia. Saraivado, apedrejado, bombardeado pelos compadres do Código, o Costinha delegado lá foi até o edifício da cadeia, onde principiou, muito nervoso sempre, muito trêmulo e muito amarelo, desfúntico, meio surdo, meio cego, meio paralítico, meio Costinha, enfim. Mas como foi isso? E depois, o, o cidadão cometeu o crime como? Como você cometeu o crime? O menino respondia pouco, distraído, ausente entre a compacta multidão, no gozo macio de ausência, limitava-se a tremer, a esbugalhar os olhos, a sorrir no tenuíssimo debuxo, um tanto abobalhado às vezes. Se lhe pudessem adivinhar o pensar tumultuoso que era a recordação da angustiosa noite, da noite passada. Sim, impossível. Continuar assim é impossível. Mas que fazer? Pedir e ir por bons modos? Qual? É tempo perdido. Tantas vezes já tenho feito, e é pior. Mais vontade eles sentem, mais fúria de praticar a maldade. Ameaçar? Riam-se de mim, batem-me ainda por cima. E depois a gente deles é toda gente alta. E a mamãe é uma pobre lavadeira. Oh, não. O caminho só pode ser esse. Continuar assim é impossível. Que fez a mãe a eles? Mamãe até tem sido tão boa para eles. Mamãe está sempre a lavar a roupa deles e a roupa da gente deles, e a engomar e a remendar até tarde. Tão tarde. A gente deles é tão exigente, briga, descompõe a mamãe por coisas tão à toa, por um botão, por uma manchinha, por mais, por menos, por um bocadinho de goma. E para pagar, que custo para pagar? Mamãe quantas vezes tem ouvido uma porção de palavras feias e de ameaças do seu João da venda e do Zé Antônio do açougue, só porque ela não pôde pagar as contas no princípio do mês. Ai. Mas se mamãe não recebesse o dinheiro de roupas senão depois de 2, 3 meses, mamãe vai chorar lá fora no tanque enquanto enxágua a roupa, e nisto entra mês, sai mês. O dinheiro, quando vem, não chega para pagar quase nada das contas. Mamãe diz que dinheiro chorado é dinheiro amaldiçoado. E além disso, mamãe tem pedido a eles tantas vezes mamãe tem pedido a eles que se fiquem quietos, que não continuem a fazer aquilo. Riem-se dela. Mamãe vai falar com a gente deles. A gente deles diz que faz e que acontece com eles, mas acaba não fazendo nada.
Continuar assim é impossível. Mudar desse lugar, mudar de Santa Clara, eu já tenho pensado nisso, mas... Mas e para onde? E como? Mamãe não tem dinheiro e não há ninguém que empreste a mamãe. A mamãe, quando ficar velhinha, o que irá ser dela? Ela não irá ficar com outras velhinhas que conheço, a vir para as crianças, a contar histórias, a contar o rosário. A mamãe, se tanto mal já fazem a ela, muito mais irão fazer depois. E ela acabará, que desgraça, e ela acabará como uma velha sancha, corrida e maltratada da rua, com os trapos sujos puxados pelos moleques, com o corpinho muito magro, beliscada pelas unhas deles apedrejada. Um abismo de desesperança, de enjoo, de pavor abria-se, nesse momento, aos convulsionados sentidos interiores do menino. Mamãe tão boa e tão sofredora, sempre triste. Quem lhe vem visitar? A velha Dona Inácia, às vezes, a Dona Chiquinha, e só isso. Antigamente, em algumas ocasiões, vinham homens. Os homens, uns 3 ou 4, mandavam vir cerveja e caçoavam com a mamãe. Um dia, um deles, o seu Leonardo, lembro-me bem, passou a mão à cintura da mamãe. Mamãe ficou vermelha, zangada, e pôs-se a xingar o homem. Depois nunca mais. Aquela gente apareceu. Mamãe nunca consentiu que implicassem comigo. Vem beijar-me sorrindo quando vê-me contrariado. Mamãe, tudo na vida para mim. De meu pai? Nem notícia. E para que perguntar à mamãe se ela fica tão aborrecida? Ai, mamãe, tudo na vida para mim. Não. Eu sei que o que hei de fazer. Mamãe tem sempre se queixado, tem ouvido sempre contrariado, furioso, sem poder fazer nada. Às vezes tenho até feito malcriações à mamãe na raiva de não poder fazer nada. E ele se lembrava de quando, às 8 horas, chegara da rua e que mamãe perguntara-lhe. Então, estes diabretes não querem mesmo que eu ganhe a vida, né? Quando há de isto parar? E mostrando um montão de roupa, a luz do lampião continuou. Olha aí, está tudo sujo e é a 3ª vez que eu lavo tudo isso hoje. Este olhara muito sério para a mamãe, que tinha os olhos muito vermelhos e a cara de quem tinha chorado. Sentiu também 2 lágrimas correrem-lhe pelo rosto e um apertão lhe tomou o peito. E ali, na cama estreitinha, entre as cobertas que lhe estavam a pesar asperadamente na pele seca, dura como um couro, enquanto a cabeça lhe estourava em fagulhas, as horas passavam. As horas passavam, e ele não podia dormir, cada vez mais decidido a resolver aquilo, porque continuar assim era impossível. Mamãe lá estava, andando, remexendo uma porção de coisas, sem dúvida ainda separava a roupa. De manhã, saiu de casa, lesto, rápido como um foguete, sem falar com a mamãe, e se pôs a vagabundear pela cidade, decidido, meio triste. A hora do costume estava entre os outros, no lugar em que sempre se reuniam, no terreno que dava para o quintal da casa dele, e onde havia os escombros de uma obra começada e abandonada havia muito tempo. Não tardou que uma voz, sobrepujando as outras do grupo, desse o grito de comando. Chumba! Chumba lama na roupa da nhá Tonica. Todos foram deixando a posição que ocupavam assentados ou em pé, a jogar a buraca, a jogar a amarela ou o bilboquê. E foi um só grito. Chumba! Chumba, minha gente! Deixem desta brincadeira. Não deixa, chumba. E cacos, pedaços de tijolos, pedra, lama, sujaram o espaço antes que caírem lá
do outro lado do muro. Deixem desta brincadeira, já disse. Ele tremia a falar com os olhos duros, muito fixos, resolutos. Houve espanto de alguns. De outras vezes, eles os convidava a roubar pitangas na chácara do padre e a deixassem assim, quieta, a roupa da mãe. O espanto, porém, mal arrefeceu os artilheiros. Como chefe de tropa, o Bentinho de novo comandou. Chumba, chumba, minha gente. Ele não trepidou, pôs a mão debaixo do casaco em que se aproximando de entusiasmado manda-chuva e zás, foi de um só golpe. O outro caiu como um toco em momento. Tinha a mão no peito e soltou um gemido muito leve. O rosto ficou branco como um papel. O assassino pôs-se a correr perseguido pelos outros pequenos, aos gritos de "Pega! Pega!". Pareceu-lhe que uma goela diabólica ia engoli-lo, a goela daqueles que, numa voragem, correram para ele de bochechas incendidas e de incendidos olhos como labaredas a perseguir fantásticas. Depois tremeram-lhe as pernas e ele sentiu o abismo de querer correr e de não conseguir dar um passo. Sem saber como, pôs-se de novo a correr como uma flecha, levando atrás de si uma multidão aos gritos. Muda! Muda! A multidão continuava a acompanhá-lo, contudo, ao delegado. Gente ia aparecendo a cada porta, gente conhecida dele, gente que, noutras ocasiões, mal lhe mostrara metade do rosto e que então olhava-o de pescoço esticado com curiosidade, com surpresa, com certa pena e certa simpatia, com certo despeito, com inferioridade. Ele se apavorara. Ora confiava e lá ia, cabeça fundida à luz inclemente ou cabeça alçada à luz glorificadora. A faca ficara com um cabo preso no peito do assassinado. Examinou o delegado, depois que concluiu o interrogatório do assassino. O assassino, com seu rostinho tomado de uma expressão muito abobalhada, longínqua, ia falando vagaroso, a meio, sem concluir as frases. Olhava desvairadamente para a massa humana que se espremia na estreita sala escura, aos empurrões, sem chapéu, acrescida a cada momento pelos curiosos que entraram de olhos indagativos, desnorteados. Frequentemente parecia que ele armava os ouvidos de atenção e os olhos também se desanuviavam um pouco. De súbito baixou, no pulo loucamente, vorazmente, do estado à primeira fila de cadeiras. Mal chegara cá, embaixo pareceu mergulhar-se no grande amplexo em que o cingiram num braço esmagriçados, espectrais, contra um peito vergado, sumido, muito à vontade, numa blusa desbotada. Uns soluços profundos, com toda a agrura sincera da dor, romperam, então, numa queixa, por muito tempo contida, ou, enfim, de um grande sofrimento, de um grande pedido, de uma grande explicação. A esses soluços que dominaram o murmúrio da sala ofegante, estribilhava uma palavra indulgente, carinhosa e confortadora. Meu filho, meu filho! Era a palavra saída aos arrancos no estertor apaixonado do peito sumido da mulher e que respondia ao apelo quase imperceptível entrecortado por aquele pranto em soluços. Mamãe, mamãe! A multidão que se exprimia cada vez mais, o delegado em pé no estrado vermelho ordenava: afastem-se um pouco daí, ó senhores, isto assim é impossível. Para a própria mulher chegar ao filho já fora um custo. Estavam todos na porta dos pés. Estavam todos nas pontas dos pés, com o pescoço esticado, por cima dos ombros e entre as cabeças à frente, cada um escancarava os olhos úmidos.
De minuto a minuto, ouviam-se as palavras do pequeno assassino, mais nítidas, mais dolorosas entre os soluços. Mamãe, mamãe, mamãezinha.